Olá, meu nome é Daniela, eu sou numeróloga, fundadora do School of Healing, e nesse vídeo aqui eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória dentro da numerologia, dentro do mundo da espiritualidade, do autoconhecimento. Eu comecei essa minha trajetória, eu tinha 13 anos, quando eu fiz meu primeiro mapa astral. Na época minha mãe tinha recém-descoberto que ela tinha uma doença grave e saiu em busca aí de tratamentos alternativos, de espiritualidade, de respostas, de autoconhecimento, e ela sempre me levou junto com ela, né? Eu sempre gostei, sempre me interessei, e aí eu fui criando aí, né, foi nascendo aí essa minha bagagem no mundo espiritual, fui conhecendo muita gente desse meio, fui frequentando várias religiões diferentes, conhecendo, estudando, fazendo cursos, lendo muito sobre o assunto. Com 20 anos eu fiz o meu primeiro mapa numerológico e o meu primeiro curso de numerologia foi quando eu me formei numeróloga nessa época, faz já mais de 20 anos. E eu comecei a fazer mapa das pessoas de uma forma mais informal, como hobby, as pessoas que sabiam que eu era numeróloga me pediam ajuda, mas era muito ainda em paralelo à minha carreira, né? Eu trabalhava no mundo corporativo como engenheira, e fui fazendo isso durante 10 anos, e aí eu saí do Brasil, depois de 10 anos de formada como numeróloga, fui morar na República Dominicana, e quando eu cheguei na República Dominicana, onde eu tinha largado minha carreira, família, filhas, enfim, eu tive que reinventar aí minha vida, eu comecei a me dedicar só à numerologia, né? Até porque eu estava num meio de pessoas, convivendo com pessoas, com expatriados, na mesma situação que eu, que tinham que largar tudo, tiveram que largar a carreira, tiveram que reinventar a sua vida, e muitos muito perdidos, e a numerologia veio como uma ferramenta para orientar essas pessoas, e aí a minha carreira foi se consolidando mesmo como numeróloga, mesmo como uma profissão minha mesmo, tá? Nessa época também eu formatei meu treinamento de formação de numerólogos e comecei a formar numerólogos aí, mundo afora. Eu tive minha primeira filha aí na Dominicana, depois eu me mudei para a Bélgica, tive minha segunda filha na Bélgica, depois eu me mudei para os Estados Unidos, morei 9 anos nos Estados Unidos, onde eu tive meu terceiro filho. E aí nesses montes de desafios e mudanças eu fui fazendo um mapa de diversas pessoas espalhadas pelo mundo, diversas culturas diferentes, americano, canadense, francês, italiano, argentino, enfim, pessoas completamente diferentes, às vezes de classes sociais diferentes, às vezes de religiões diferentes, mas o que eu vi e o que eu vejo hoje é que o questionamento do ser humano é sempre o mesmo, né? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Qual que é o meu propósito de vida? Será que eu estou fazendo aquilo que eu vim para fazer? Né? Por que os meus relacionamentos não deu certo? Por que eu não ganho dinheiro? Por que tem gente que dá certo e tem gente que não dá? Por que a vida do outro é fácil? Por que a minha vida é difícil? Enfim, os questionamentos são sempre os mesmos. E o que eu tenho o privilégio, né, de trabalhar é com uma ferramenta que justamente dá esse guia, né? Funciona como se fosse um GPS pra gente, né? Fala assim, olha só, esse é o seu caminho, esse é o seu propósito de vida. Vai por esse caminho, que esse é o caminho fácil, né? Quando a gente abre o mapa de uma pessoa, todo mundo tem um grande propósito de vida, tem um propósito de vida nobre, né? Todo mundo tem um caminho de vida fácil, todo mundo tem um caminho de conquista, né? Se você não tá nesse caminho de vida, né? Se você tá num caminho difícil, se tá tudo dando errado, você tá no caminho errado, tá? Muda a direção, né? Reprograma aí seu GPS e vai para o caminho fácil, porque esse é o caminho certo, tá? É o caminho fácil, e é esse o papel do numerólogo, né? Foi isso que eu fui e ajudo as pessoas nesse aspecto, né? Então a numerologia ela é muito mais uma ferramenta de orientação, né? Muito mais um coaching de vida do que adivinhação, do que coisas esotéricas, não tem ligação com religião nenhuma, enfim, é autoconhecimento puro com uma orientação de vida, né? E aí eu fui descobrindo que às vezes as pessoas tinham esse entendimento, né? Legal, eu entendi, esse é o meu propósito, eu me reconheci, eu sei quem eu sou, mas elas não conseguiam sair ali daquela zona de conforto que ela estava, daquela depressão, daquela angústia, enfim, daquele trauma. Tinha ainda muita coisa que prende as pessoas, né? Foi quando eu busquei uma ferramenta de reprogramação quântica, de cura vibracional, chamada Serenity Vibration Healing. É uma ferramenta americana, eu estou trazendo essa ferramenta para o Brasil, para formar profissionais dentro do Brasil hoje. E com essa ferramenta eu comecei a trabalhar
o que estava ali além do mapa, né? O porquê que você não estava conseguindo o equilíbrio do seu mapa, sabendo qual era o equilíbrio, né? Por que a sua vida não está ainda fácil? Por que a vida ainda está desgastando energia demais, né? E aí, com essa ferramenta, eu comecei a trabalhar essas crenças limitantes, os traumas das pessoas, às vezes problemas físicos, emocionais, espirituais, e foi esse casamento perfeito dessas duas ferramentas, né, da numerologia e dessa ferramenta de cura vibracional, que formatou aí realmente o meu trabalho, né, embasado nessas duas ferramentas, e é onde eu ajudo as pessoas hoje em dia, né, com a formação de numerólogos e com a formação de profissionais dentro dessa ferramenta também, porque um dos grandes questionamentos hoje dos meus clientes é como é que eu me espiritualizo, né? Como é que eu trabalho a minha espiritualidade, né? O que é ser espiritualizado? E essa ferramenta me dá esse suporte, né? Porque ser espiritualizado não tem ligação com religião nenhuma, né? Você pode ser espiritualizado e não ser filiado a nenhuma, batizado em nenhuma religião. O ser espiritualizado é você ter o controle da sua mente, é você conseguir fazer com que você pense positivo ou no mínimo seja neutro em tudo que você faz na sua vida. Isso é a busca de um ser espiritualizado, né? Você conseguir acalmar a sua mente, você conseguir serenizar a sua mente e fazer com que ela pense somente coisas positivas, fazer com que você não julgue o outro, a vida do outro, né? Você viva sempre na vibração da serenidade, na vibração do amor, e isso é a ferramenta que eu trabalho, né? Isso é ser espiritualizado. Eu acho que tem várias religiões que buscam isso também, então se você encontra isso dentro de uma religião, é esse o caminho da espiritualidade que você tem que seguir, né? Então esse casamento de uma ferramenta que buscasse a espiritualidade nas pessoas, né? Na minha também, né? Essa ferramenta me ajudou a aumentar a minha sensibilidade, a minha clareza espiritual, a forma como eu faço a leitura da energia das pessoas, a forma como eu ajudo as pessoas, melhorou demais depois dessa ferramenta. Eu estudo ela até hoje, faz 10 anos que eu me formei, eu ainda estudo, ainda faço treinamentos dentro dela, porque eu acho que espiritualidade, conhecimento nunca acaba, né? A gente está sempre tendo que agregar e se atualizar e aumentar cada vez mais o nosso conhecimento. Enfim, se você quiser conhecer um pouco mais detalhado o que é um mapa numerológico, o que é essa sessão de cura vibracional, como é um treinamento de formação de numerólogos, como é esse treinamento, né, para você se formar um profissional dessa ferramenta, assiste os meus outros vídeos. Espero que você goste, espero que eu possa te ajudar de alguma forma. Obrigada!